E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à aula número 4 do curso básico de programação. Bravo, bravo, bravo! Nessa aula, a gente vai conhecer todas as ferramentas principais do Laravel. Lembrando que o Laravel é o nosso framework que nós estamos utilizando neste curso aqui e é uma ferramenta excelente para agilizar seu processo de desenvolvimento de forma segura e também com as melhores práticas do mercado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Show? Bora para minha checklist lá? Estamos na aula 4. O que foi feito na aula anterior? Vamos começar por esse item aqui. Bom, nós configuramos e versionamos um projeto em Laravel. Brincamos com o Git lá, configuramos o Laravel, fizemos até rodar o projeto, inclusive, forma local, aquela forma bagual, né? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então vamos marcar aqui como ok. Qual que é o nosso objetivo dessa aula aqui? Conhecer o Laravel. Show? E lembrando que se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa teu like, tá vendo que o conteúdo é o quê? Casca grossa, já sabe, né? Esse aí é o bordão. Então vamos lá. CTA tá ok, vamos pro conteúdo então? Vamos falar sobre env e config, ok? Basicamente na raiz do nosso projeto a gente possui um arquivo chamado .env, tá? Em inglês eles chamam normalmente de .env. Esse arquivo ele é responsável por ter as variáveis de configuração da nossa aplicação. Se eu dar um ls -a. Ó, tem um arquivo aqui, ó, chamado .env, tá? Porque eu tô no Mac, é Linux, e ele não exibe os arquivos. No seu Windows vai aparecer também se você estiver usando o Windows, tá? Então vou dar aqui um open-e.env. Opa. Tá? Abri aqui no meu editor. Então eu vou mostrar aqui quais são as variáveis que nós temos dentro do nosso env. Então a gente tem ali ó, a variável como nome, qual que é o environment, é local no caso, né? Qual que é o ambiente local. Aqui do Laravel, nós temos aqui o debug, marcado como true, a URL, nós temos aqui log channel, se é stack, se é daily, aqui depois eu vou explicar mais pra frente, tá? Mas basicamente é como que vai ser o nosso log, se ele vai ser diário, se ele vai ser mensal, se ele vai ser tudo num arquivo só. Configurações aqui do banco de dados, broadcast, o driver de cache, ou seja, a gente está usando arquivo, a gente está guardando os caches em arquivos, a gente pode usar Redis, pode usar Memcached, pode usar, enfim, outros providers ali. File System também, é local. QE Connection, Sync. A QE Connection é a nossa fila, mas, enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O nosso driver de sessão também está sendo guardado a sessão do usuário no arquivo, a gente pode usar Redis, pode usar, enfim, N outras formas. Aqui até tem um Memcached aqui rodando, né? Na verdade, apontando. Tem o Redis aqui também. E tem as configurações de mailing. O que são as configurações de mailing? É o provedor que vai disparar os e-mails da nossa aplicação, beleza? Também já tem chaves da AWS, porque o Laravel ele possui vários drivers para trabalhar dentro dele. Então, ou seja, ele não te aliena, tu tem que usar a AWS. Não, tu pode usar a AWS, pode usar, enfim, qualquer outro bucket. Ele até recomenda na documentação, tá? E o Pusher, que na verdade é utilizado bastante para broadcasting, para socket. Se não entendeu nada disso, Eu não entendi o que ele falou. não se preocupe que você vai entender ao decorrer do curso, tá? Então, basicamente, esse é o nosso env. Eu vou falar aqui logo em seguida da config, tá? Se eu pegar aqui o nosso ambiente Laravel, aqui em config, nosso diretório config, temos todos os arquivos de configuração, tá? Então, o que que significa? Aqui, todo o pacote que precisa de configuração específica, ele vai ter que ter um arquivo aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui, principalmente, é esse arquivo aqui chamado app.php. Eu vou abrir ele aqui com o Visual Studio Code. Então, abrir aqui o nosso app.php. Tudo quanto é chave que tem aqui, lembrando, o app.php ele retorna um array. Esse array, basicamente, é um array de config, tá? O Laravel, ele trabalha com vários helpers, que ele chama dentro do framework, tá? Esses helpers, vou citar dois deles, um é o env e o outro é o config, tá? E a gente vai utilizar dentro da aplicação. Então, basicamente, aqui dentro do app.php, a gente tem todas as configurações da nossa aplicação. E pode ver aqui que possui configurações que estão buscando direto do env. Quando a gente faz configs aqui dentro, lembrando, ela se aplica em todo o projeto. Eu tenho um SaaS que é para o cliente número 1, tá? Se eu crio uma config aqui direto, se eu escrevo aqui direto, cliente número 1,
Qual que vai ser o problema disso? Que a aplicação nesses dois ambientes, o título vai ser cliente 1. Só que esse cliente aqui é o cliente 2. Eu preciso que a config seja de forma dinâmica por ambiente. Para ela ser de forma dinâmica, eu utilizo o env. Então, ou seja, aqui, se não tiver nada, se não tiver appname, é cliente 1. Então, ou seja, no ambiente 1, lá o meu arquivo env vai estar cliente 1. No segundo ambiente, vai estar lá appname, dentro do env, appname igual a cliente 2, tá? Basicamente é isso que serve, então essa é a diferença entre a config e o env, tá? O env ele é dinâmico, o app.php ali, que é o config, ele não é dinâmico, tá? Ele vai estar dentro da aplicação e vai estar versionado ali as configurações. Show? Deixa eu voltar aqui a alteração. Então basicamente é isso daí. Vamos voltar ali para o nosso checklist. Já falamos então da config. MVC, Model, View e Controller, ou seja, modelo, que é o que vai trabalhar com os teus dados, a View, que é a tua interface, e o Controller, que é o controlador de tudo que passa para essa View. Show? Então, o Laravel utiliza o padrão MVC, tá? Então guarda bem isso na cabeça. Agora a gente vai falar de estrutura de diretórios. Essa parte aqui é importante e é onde vai estar a nossa fundação para a base para trabalhar com o Laravel. Então foca bem, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, tá? O primeiro diretório que a gente vai falar é o app. O app é o nosso core, ou seja, aqui vai estar tudo sobre a nossa aplicação. Todas as classes vão estar aqui praticamente, beleza? Então pode ver que aqui nós temos console, nós temos exception, nós temos HTTP, model, os providers, e eu vou falar depois mais aberto sobre cada um deles. Show? Então já falamos sobre o que é o app. Config. Lembra que eu comentei ali sobre a config? Config vai ter todos os arquivos de configuração da nossa aplicação. E lembrando que esses arquivos de configuração também pertencem aos pacotes, tá? Show de bola, gravou isso daí? Beleza. Routes. Nós temos um diretório aqui chamado routes, tá? Routes, tradução de português, são as rotas. Então, beleza. São as nossas URLs. Nós temos as URLs aqui, nós temos 4 arquivos. Nós temos o web.php, que é o global. Nós temos o console. Nós temos os channels e nós temos a API. Principalmente a gente vai focar aqui na web e na API. A API, basicamente ela já diz, é um arquivo específico que trabalha com a API do Laravel. Então, ou seja, pode ver que aqui tem uma autenticação usando o middleware do Sanctum, buscando o usuário. E ele retorna o que? O usuário. Tá? Então, ou seja, a autenticação via API trabalha tudo quanto é rota voltada à API, fica nesse arquivo API. Dentro do web, basicamente fica tudo que é rota, seja ela aberta ou autenticada da aplicação, tá? Que não tem a ver com a API. Show? Ficou claro até aí? Beleza. Agora a gente vai para a pasta de Resources. O que tem na pasta de Resources? Se eu abrir aqui Resources, nós temos os assets. Então, ou seja, nós temos todo o CSS que não é compilado, todo o JS que não é compilado. A gente também tem a parte de linguagem. Sim, olha que legal. O Laravel trabalha com uma estrutura de multilinguagem. Depois eu vou explicar também como que funciona isso na prática, tá? Tu vai aprender a fazer uma aplicação, olha isso, curso básico. Eu nem sei porque que eu chamei esse curso de curso básico. Tu vai aprender a transcrever uma aplicação, tu vai ter uma aplicação multilinguagem, olha que lindo. Show! Beleza. Temos aqui a linguagem, nós temos as views, que são as interfaces que a gente vai ter dentro da nossa aplicação. Onde vai estar todo o HTML, pode ver aqui, ó, até abrir um, welcome.blade, que é a Blade padrão do Laravel, tá? Então, ou seja, todo CSS, JS, que não está compilado, fica aqui dentro do Resources, tá? E através do Webpack, lá com o Node, lembra? Lembra da aula anterior? Não sei. Não. Com o Node ele vai compilar e vai botar tudo dentro do Public. A pasta já diz, né? É público, qualquer pessoa tem acesso aos arquivos que estão aqui dentro. Então, muito cuidado com o que você vai largar dentro do Public. Show de bola? Beleza, então Resources está ok. Resources está ok. Broadcast. Foca aqui. Aqui. Presta atenção. Broadcast é um negócio que você tem que saber. Tá? E o Laravel ele já trabalha todo integrado, tudo bonitinho. Aqui é uma mão com açúcar. É mesmo, é? Broadcast. O que é o Broadcast? Se você já ouviu falar de WebSocket, você vai entender o que é o Broadcast. Mas se você não ouviu falar de WebSocket, basicamente é o seguinte. É uma comunicação em tempo real com o servidor. Então imagina um sistema de chat. Sabe o Facebook? Sabe o Facebook, o próprio Instagram, quando você pega lá e está conversando com alguém, ele aparece assim, ó. Fulano está escrevendo. Aquilo é comunicação em tempo real. E o Laravel também permite você fazer isso, através do Broadcast. Caralho, cuzão! Entendeu o que é Broadcast? Basicamente é
uma estrutura que o Laravel oferece para que a gente tenha comunicação em tempo real, tá? Vamos para o HTTP lá, lembra no app que eu falei ali, ó, tem um diretório chamado HTTP? O que tem no HTTP? Temos os nossos controllers e temos os middlers. O que é um middler? Quando você faz uma requisição para uma rota, ela passa por um middler. Você pode criar middlers personalizados dentro do Laravel. E o middler, ele é o intermediador entre a requisição que você fez para a rota, tá? E o controller. Então imagina, eu tenho a requisição aqui e tenho o meu controller aqui. O middler ele fica bem no meio. E o middler ele pode fazer várias coisas. Ele pode pegar o teu dado que está vindo na rota, dar uma verificada se esse dado não é malicioso, por exemplo. Ele pode formatar esse dado para que ele chegue no controller já bonitinho. Show? Dentro disso também nós temos aqui os controllers. Os controllers são básicos, são os controladores aqui que a gente tem. Tá? Depois a gente vai criar também na prática um controller, vai trabalhar com uma interface ali bonitinha, mas basicamente é para você entender. Eu esqueci um tópico aqui que é o request, tá? Imagina o seguinte, você vai receber dados dessa request, tá? Então imagina você ter que ficar formatando todos esses dados e deixando eles bonitinhos ou validando eles, isso tudo dentro do controller. O controller vai acabar ficando com um método desse tamanho assim, tu tendo que validar dado por dado. Então o request, basicamente, ele tira essa obrigação do controller e passa para dentro de um novo cenário que é os requests. Então, basicamente, ele faz isso. O request trata todo o dado para entregar para o controller certinho, tá? Bonitinho, maravilhoso ali dentro. Voltando aqui para nossa lista, nós temos os jobs. Isso aqui o Laravel implementou com uma maestria que eu vou te dizer, é absurdo. Jobs são basicamente filas, tá? Imagina o seguinte, você precisa exportar um relatório extremamente pesado, tá? Você não vai ficar... Primeiro que na aplicação o navegador vai te barrar. Então você tem que fazer isso num plano de fundo. Então, ou seja, eu digo para o usuário, beleza, estamos processando aqui teu relatório, a gente vai te enviar por e-mail. Tá, mas como é que tu vai processar isso no back-end, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar e utilizar o job. E o job é legal que do Laravel, você pode utilizar a própria base de dados MySQL. Então, ou seja, eu preciso processar esse relatório de plano de fundo. Vou usar o jobs do Laravel, ele vai processar tudo isso e vai mandar um e-mail para a pessoa. Simples assim, é lindo. Vocês vão aprender isso na prática também, que a gente vai abordar dentro do curso. Show? Events e listeners, tá? Basicamente é o seguinte, você tem um evento, tá? E aí esse evento, ele tem várias pessoas ouvindo esse evento. Então imagina o seguinte, estou criando um usuário, tá? Quando eu crio um usuário, eu tenho um evento que vai acontecer nesse usuário. E eu tenho vários ouvintes, digamos assim. Digamos que eu tenho 2 ouvintes aqui. O que esses ouvintes vão fazer? Ele vai ouvir que houve a criação do usuário e ele vai fazer o quê? Vai disparar um e-mail para o usuário de boas-vindas. Ele vai ouvir que houve a criação do usuário e vai fazer o quê? E vai mandar os dados de login da plataforma. Tá entendendo quão legal é isso? Eu acho isso extremamente bem pensado. Bom, agora a gente vai falar de drivers, tá? O que são os drivers? Os drivers são o seguinte, como eu falei, o Laravel, ele não te força a utilizar uma coisa específica. Ele é aberto a utilizar diversos serviços terceiros. Então, por exemplo, como eu falei lá, quando eu quero subir um arquivo, bom, tu pode subir um arquivo local, tu pode subir um arquivo na Amazon, tu pode subir um arquivo em outro provider e assim por diante. Assim como a fila, lembra que eu falei da fila? A fila tu pode usar, por padrão ele já usa o banco de dados, mas tu pode usar o Redis, tu pode usar, enfim, o SQS da Amazon. Então, tem várias formas, ele não te restringe a utilizar somente aquela tecnologia, entendeu? Então eu acho isso extremamente ético e lindo também. Valeu, obrigado Taylor Otto por ter feito dessa forma, ok? Show de bola? Então, conseguiu captar tudo que o Laravel tem? Eu não mostrei nem 70% do que o Laravel oferece. O que eu citei aqui são a base para nós, são a fundação para a gente construir esse prédio que é o conhecimento sobre desenvolvimento de aplicação através do Laravel. Então, curtiu essa aula? Deixa teu like aqui. Já te inscreveu no canal? Eu espero que sim, não quero ficar aborrecido contigo, então não me faça te pegar nojo. Então te inscreve aí. E é isso aí, a gente se vê numa próxima aula. Um abraço.